estamos aí. Opa! Mais um Pod Vasco. O operador ainda tá. Tá O de operador férias, ainda tá né? de férias. Fazer Aí o eu quê? tenho que fazer 2 em 1, né? Galera, boa noite pra quem veio agora de noite. Bom dia pra quem for ver de dia. Boa tarde quem for ver de tarde. Hoje não teve dancinha, Hoje não teve dancinha, mas. Meu o que Deus. foi isso ontem? Ai, eu não sei se até o final do ano ela vai estar do meu lado aqui. Se eu vou estar com ela aqui, porque eu posso morrer antes de acabar o ano. Exatamente. Ontem eu ainda mandei uma foto pra minha amiga, assim, ó. Eu simplesmente não vi o pênalti ontem. Não consegui ver o pênalti ontem. Não consegui ver o Raniel cobrando. Só lembro do dia do jogo contra o Londrina, que o Raniel perdeu aquele tanto de gols que poderiam... A gente já poderia estar praticamente encaminhado para a primeira divisão. E aí, os jogadores do Vasco, no momento assim de ajuda, né? De dar uma moral pro cara que perdeu tantos gols nessa partida que era tão importante pra gente, botando que ele era homem-gelo. E ontem ele literalmente foi homem-gelo, porque que batida. Não, olha. ele tinha que fazer, porque se ele não fizesse ia ser pior. Porque a culpa do gol foi por causa Por causa dele. Ele começou o jogo numa jogada de Ronaldinho Gaúcho, que ele driblou 3. Eu nunca vi o Raniel fazendo isso na vida. Primeiro que eu mal vejo ele dominar a bola, imagina driblando 3 jogadores na frente dele. Driblou 3 quando era pra fazer o 10, que era só passar pro lado. O Ignaldo Ele- já tava se posicionando pra receber o passe. Aí parece que a chuteira dele. Ele lembrou o cérebro dele. Não, gente, tem que rever, pedir pro pessoal do uniforme do Vasco ver essa chuteira dele, que tá pesando uns 20 quilos cada pé. Porque, meu Deus, quanto aquele balão ter cobertura que o pé pesou, e agora, esse jogo agora, que pelo amor de Deus, passe de 2 metros perdendo o passe. Não dá. E, inclusive, no gol do Sport, que foi originado do erro de passe dele, o cara simplesmente do lado me erra um passe de 2 metros. Isso é inaceitável. Mas a cobrança de pênalti dele, digamos que perfeita, né? Porque foi na bochecha da rede, é aquela cobrança se vai 1 centímetro pra esquerda ou pra direita, ou era trave, o goleiro pegava. Então, assim, é um ponto super importante pro Vasco. Tínhamos criado oportunidades, mesmo que poucas. O Vasco é isso o campeonato inteiro. Criamos poucas oportunidades, mas fomos fatais na maioria, pelo menos em casa, né? Fomos fatais na maioria das chances que nós tivemos. E ontem, antes do gol do Sport, a gente já tinha colocado uma bola no travessão, né? Exatamente. Então, assim, não tava um jogo de pressão do Sport, que o Sport tava conseguindo criar altas oportunidades. Bosa e Conceição ontem, inclusive, na zaga. Foi o primeiro jogo fora que eu senti firmeza nos dois, porque apesar do gol, O gol, ganharam todas na o bola gol não aérea. teve, o gol que matou o gol que o time já tava saindo inteiro. Aquele lance, né, que o Vasco joga no contra-ataque, até mesmo o narrador ontem da Globo, Vilani, filha da Vilani, falou, deixou bem claro isso, a estatística lá, que o Sport é o time de toque de bola, essa é a jogada, e o Vasco é aquele de pegar a bola e sair correndo no contra-ataque. O gol do Sport saiu exatamente desse tipo, que o Vasco estava saindo inteiro pro ataque, e Exatamente. com o Perdemos nosso... no meio de campo, né? Onde a gente não pode perder a bola ali no meio. Aí o contra-ataque foi fatal, até todo mundo se posicionar de novo, e o Thiago salvou uma defesaça, defesaça, mas Não teve como. não teve como, infelizmente não. Mas independente do gol, assim, a zaga ontem foi brilhante, pelo menos na bola aérea. Com os pés a gente não espera muito. O Bosa porque os ganhou caras não todas têm aéreas oportunidade. ontem. Mas na bola aérea não passou uma ontem. E as que passaram, simplesmente eles uniram a bola. Então, assim, fora de casa, defensivamente, eu acho que foi um jogo bem consistente do time. Devido aos outros jogos que tivemos aquela sequência de 8 derrotas fora de casa. Então, assim, talvez seja um ponto positivo, apesar de não termos vencido fora de casa. Mas dá aquele esse gol no final, pênalti, essa questão toda que vem gerando, né, dessa confusão na Ilha do Retiro, que primeiramente eles não queriam que o jogo fosse lá, queriam que fosse na Arena Pernambuco, até por ser maior, né, comportar mais mais torcida, chamado mais torcida. Só que é aquilo, é igual a gente quando joga,
decide jogar no Maracanã. São Januário, não tem como, é aquele caldeirão, é o fervo. Então eles decidiram manter na Ilha do Retiro. Chegou até a procurar o Vasco para manter torcida única, porque eles já sabiam da possibilidade da segurança não ser 100%. Então, assim, eles já tinham uma noção do que poderia acontecer, né? E aí, numa comemoração que a gente vê todo fim de semana. Todo fim de semana tem um jogador que vai pra torcida adversária, num clássico, num jogo importante, coloca a mão no ouvido pra ouvir a torcida e simplesmente virou o que virou, né? Galera, isso aí é imaturidade do futebol brasileiro. Porque lá na Espanha, não sou eu só que tô falando, se for ver todo o noticiário aí, só falou nisso em relação ao Messi, ao gol dentro do estádio do Real Madrid, mostrou a camisa pra torcida e a torcida reagiu. Não só isso. Claro, vai ficar bolada. Atrás a gente tava aqui não pode mais, no Brasil inteiro, da situação do Vinícius Júnior, onde um jogador do Atlético de Madrid queria impor que se ele fizesse gol, ele não comemorasse da forma que ele sempre comemora, que seria o ato de agredir os torcedores do Atlético de Madrid, os jogadores, de não ter... O que agrediu foi ver o Raniel jogar. Isso agride à vista. Exatamente. E a coisa boa que saiu nesse jogo todo é que ele foi expulso. Não vai jogar. O engraçado foi ver a televisão falando que o Vasco se prejudicou pela expulsão do Raniel. Eu acho pelo contrário. Então, eu vi muita gente dizendo assim, manda o Sport perde 3 pontos e expulsam o Raniel. É basicamente o que aconteceu, né? Talvez o Sport ainda pode perder os 3 pontos, porque na súmula o Klaus relatou que não havia segurança necessária para o retorno da partida. E ele estava mais que certo, torcedores dentro de campo ainda, depois de mais de meia hora de partida paralisada, sendo atendido pelos bombeiros, que inclusive apanharam dos torcedores, os próprios torcedores do Sport, né? Pedregulhos, pedras. Não, pedra foi... não era pedra, né? Mas se viu uma pedra que era maior que a cabeça do Edmar. Segurança do Vasco sendo agredido pelos próprios jogadores. Então, assim, não tinha como ter jogo, ter retorno. Se tivesse mais 4, 8 minutos, eles dizendo que estavam em cima, mas eles não estavam em cima do Vasco. Nos últimos 5 minutos finais foi pressão total do Vasco. Apesar de não ter tantas chances claras, mas a gente estava rodando a área do Sport. E talvez nesses 4 ou 5 minutos, quem sabe a gente não podia virar o jogo e a merda que podia ser maior, né? Então, assim, o Klaus fez o certo de paralisar, além da paralisação, de encerrar a partida, dar a partida como terminada, ficar um empate. O choro do Sport é entendível, porque eles precisavam da vitória. Falar que não foi pênalti, não tem como falar que não foi pênalti. Dá pra entender o desespero do presidente do Sport, não pensar na situação, porque aconteceu isso com a gente em 2000, no fato quando caiu o nosso, em São Januário, quando caiu a parte da arquibancada, o pessoal caiu, e o Eurico Miranda queria que todo mundo saísse do campo para ter jogo. Não tinha clima de jogo. Foi exatamente o que aconteceu com o Sport ontem. O presidente queria que tivesse jogo, mas tinha gente ainda sendo atendida na beira do campo pela ambulância. Então isso aí eu entendo que o Sport precisa desses pontos, o Vasco também precisou. Então, gente, pensar primeiro no ser humano, depois no futebol, né? Não, e muito se fala a questão do eixo, né, que é sempre favorecido. Mas, inclusive, o Vasco passou por uma situação que provavelmente o Sport vai passar agora contra o próprio Flamengo, né? Que a gente perdeu em São Januário, a confusão que deu. Nós perdemos, eu acho que se foi 6 ou 7 mandos, pagamos multa. Pô, mas o do Sport ainda foi pior que o do Vasco ainda. Que a pancadaria rolou, eles não chegaram a invadir o campo, igual foi o do Sport. Foi na arquibancada. Mas foi na arquibancada, assim, o pessoal tacou as pessoas, mas família, ainda não chegou o nível do Sport. E é lamentável a gente ver essa situação que aconteceu lá na Ilha do Retiro, que aconteceu no jogo do Ceará também. Várias famílias vão para ver o jogo, para curtir o momento, e tem que, no exato momento, sair correndo pela confusão. Não tem como dizer que... O que me pega muito é que tentaram jogar uma culpa no Raniel que ele não tinha. O ato da expulsão a gente ri, a gente comenta porque o Raniel é horrível. Mas assim, é inadmissível um jogador ser expulso por comemorar. Uma coisa é ele tirar
tomou amarelo porque ele tirou a camisa. Mas assim, até esse ato de tirar a camisa e tomar amarelo eu acho ridículo, porque eu não sei o que... Isso aí engloba questão de patrocinador. Patrocínio, beleza, mas porra, na hora ali do ato da comemoração o cara nem vai pensar em muita Mas coisa. a situação ali do Raniel foi questão de que ele veio lá do Santa Cruz, então... Não, mas eles entenderam assim, provavelmente ele pode ter vindo nessa pegada, mas Exatamente. não existe expulsarem ele por causa de botar a mão no ouvido e querer escutar a torcida, até porque ele tava a metros de distância. Se ele quisesse zonear mesmo, ainda pisava no escudo, fazia os caralho a quatro. Agora eu quero que o Sport vá... Calma. Temos criança. As crianças estão assistindo a gente agora. E que permaneça na Série B por muitos anos ainda. Então, gente, a situação ficou o seguinte. O Vasco conseguiu um empate. O Vasco ficou com 56 pontos. Então, a situação a gente pode, na rodada seguinte, já subir. Só basta o Vasco ganhar o Criciúma. O Sport perder para o Londrina. E... ter Sampaio, acho que vencer. O Sampaio não vencer. Não, o Sampaio empatar com o Ituano. Exato. Sampaio Correia vai jogar com o Ituano e empatar. Traduzindo, haja coração de novo. Acho que ainda é difícil a gente subir matematicamente na próxima rodada, porque é igual quando o Vasco ainda tinha a possibilidade de jogar com o Goiás e fazer 12 gols, né? Olha só, a situação é bem difícil. Na próxima rodada acho que é difícil, mas é importantíssimo garantir os Tem que pensar no feijão com arroz. Ganhar o Criciúma, ganhar o Criciúma e pensar no Sampaio Correia depois, que é confronto direto. O Vasco, pela tabela, é só confronto direto. Exatamente. É só confronto. Pegou o Sport, agora veio o Criciúma, que ganhou e encostou lá no pessoal, e o Sampaio Correia, depois Ituano. Então só direto. O Vasco só pegou o confronto direto ali. Exatamente. Esse jogo contra o Criciúma vai ser crucial nessa rodada, porque os times atrás vão pegar times teoricamente mais fragilizados. Então, assim, esse 1 ponto lá no Recife só vai valer se o Vasco realmente vencer essa partida contra o Criciúma, porque não adianta a gente chegar lá em Recife, pegar esse 1 ponto, perder aqui pro Criciúma ou empatar e ficar 2 pontos e ir para as 2 últimas rodadas, dependendo vencer os 2 jogos, porque os caras vão vir pra cima, é confronto direto, e não vai ter nenhum jogo fácil, nem em São Januário, nem em lugar nenhum. E ainda na última partida vamos jogar fora, o que é pior ainda. O medo de decidir fora que... Não, tem que já ganhar esses dois, já sair pelo menos contra o Sampaio Correia já com acesso. Exatamente. E aí lá em Ituano eles resolvem o que vão fazer pra lá. Mas aí a gente joga... Bota aí para o Sub-20 para jogar, se tiver. Se o acesso já tiver garantido, bota o Sub-20. Mas acho que o Sub-20 ainda vai fazer melhor que o principal. Então, ele vai encerrar com chave de ouro ainda. Meu Deus do céu. Vamos lá. Galera, vocês que estão aí, não deixa de curtir, compartilhar lá no Instagram. Vão lá no Pod Vasco _oficial. É o nosso Instagram. E é claro, se você está vendo esse vídeo, vai lá rapidinho, se inscreva no canal, dá um like maneiro, que a gente está falando aqui tudo o que importa, que é do Vasco. Aí. Vamos estar aqui, espero que o próximo episódio a gente já... Seja com dancinha. Com dancinha. E com acesso. Não, seja a dancinha dupla. Que a dancinha... Todo mundo sabe que vai ter a dancinha dupla. O acesso é dança dupla. A dancinha dupla é aberta. É dança dupla. Então espero que o acesso já venha na próxima semana. Difícil, mas vamos torcer, né? Acho Quanto antes, melhor. Pelo menos a dancinha, pelo menos tem que estar garantida. A dancinha, se subir, é certo. Provavelmente contra o Sampaio. Eu acho que contra o Sampaio. Já fico até desanimado de entrar sem a dancinha. Já. Dá uma cortada, né? Mas vamos ter agora 2 jogos em casa, jogos super decisivos. Vasco simplesmente essa temporada em casa no Campeonato Brasileiro não perdeu. Então, assim, os ingressos já esgotados. Ingressos esgotados em menos de 4 horas pro jogo contra o Criciúma no sábado. 4h30. 4 horas, né? Não é 4h30, não. 4 horas. 4 horas. 4 horas. Infelizmente vai passar na Globo. Não tenho boas recordações de jogos do Vasco na Globo essa temporada. Mas ao Vasco tudo e é isso. Vamos com tudo. Só pra tirar uma dúvida, esclarecer uma coisa. Os devidos a... adoro esses falantes da Globo que falaram que o grito casaca veio do esporte. O esporte que veio foi o primeiro a falar o casaca. Isso é mentira.
Isso é mentira. Falaram que nem sei o nome do filho da mãe que falaram lá, que ele era jogador de esporte, trouxe o casado do esporte pro Vasco, mas mentira, o casaca veio lá da canoagem. Então é muito mais antigo do que do futebol. Entendeu? Só pra tirar essa dúvida. A Globo sempre falando bosta. Mas até a próxima, galera. Deixa eu ir lá que o nosso operador ainda tá de férias. Tá com mais férias do que o não sei quem. Fui. É mesmo, então tá bom, né? Curte, comenta, compartilha. Valeu!